eu só quero falar sobre isso. O René Guénon... Não quero falar, nem quero lá saber. Mas a questão Temos a ser um diálogo, que isto não é um monólogo. Sim, é sim. ser um guarda-livros é o seguinte. Já está claro. Podes Disse, em primeiro lugar, que o Guénon não pode ser um guarda-livros, porque não seria um guarda-livros o homem que escreveu os estados múltiplos do ser, o simbolismo da cruz e o homem e o seu devido segundo Vedanta. São formidáveis. Depois, há outros livros que ele escreve. Teosofismo. A história de uma pseudo-religião, que também vê muito bem as coisas alto lá. Tu achas que a teosofia também abusou na apresentação? Imenso, através da Blavatsky. Ele fala contra todos, olha, fala contra a Blavatsky, contra o Steiner, contra a Aniversant, por exemplo, fala contra todos, aquilo desapareceu tudo. Bem, porquê? Por causa da dúvida cartesiana que ele aplicou a toda a realidade. Não é a dúvida, eu sou positivista e não vou nisto. Não, não, não. É aquela dúvida em que nós, naquilo em que estamos a pensar, assumimos a necessidade de redução a um ponto de certeza. E esse ponto de certeza ele nunca mais encontrava. Mas o que me surpreendeu depois no Guénon foi quando eu vi aquilo que ele escreveu sobre o Ossendowski, porque ele tem uns livros que depois são melange e tal, Exato. livros de relações e tal. Olha, está-se a despedir. Adeus, Dona Se Márcia. furtado, qualquer coisa que precise. Deus está bem, muito obrigado e tal. Adeus, gente. Adeus. Um livro de relações que ele escreveu sobre o rei do mundo. Exatamente. Que o Ossendowski foi um que fala naquele Homens Best. Para mim, ele faltou, no rei do mundo, falar do Preste João. O Preste João, na tradição que ele está indicado em Portugal. Há um livro que eu falhei completamente, porque esteve na minha mão e me ofereceram o Zé Manarte, ó Luís, isto é para ti. Eu disse, fica com isso. Mas que livro era? Era um livro de um antigo, de 1700 e pico, de um português, que dizia assim: quem fala de Preste João quer dizer rei do mundo, porque a própria expressão oral de Preste João, na linguagem originária, quer dizer rei do mundo. Sim. Quer dizer que Dom João II foi à procura, não era de um Prestes qualquer, João, que tivesse como que o domínio de uma zona, ou de uma esfera, Pai, tu aí do mundo. estás a ser um bocadinho iludido. Diz, Estás a ser um bocadinho iludido. Ali havia uma certa confusão com mas deixa-me falar até ao Está fim. bem, então fala. Diz. Não, então, o que era considerado rei do mundo era a própria palavra rei do mundo que se exprimia Preste João. Mas como não há rei do mundo, Deixa-te disso. Eu sei lá se não há. sabemos, Epá, sabemos que foi o nosso amigo Santivo de Alveide e o Fábio de Olivianos não. que criaram- Só o Fábio Bolívia, que criaram essa... Só muito há quem disse. Bem, vamos lá ver o juízo. O Guénon vem daí, o Guénon é o Santivo de Alveide. Eu trabalhei o Santivo de Alveide, li a obra toda, fiz mesmo um trabalho sobre a sinarquia dele, e o Guénon apenas glosa com aquelas divisões míticas. Aquilo é o mesmo que a Blavatsky em relação aos mestres, o Guénon faz em relação a um rei do mundo, a um hipotético rei do mundo, e depois dividido nas três ordens: a ordem económica, a ordem política e a ordem religiosa, que lá tinham uma anta, etc. Epá, isso é tudo uma imaginação. É uma imaginação total. Tenho arqueómetro, tenho essas coisas. Tudo especulações fabulosas, mas... Bem, mas a questão é esta. O que me espantou... Do Guénon, o que é que tu... Espera, estou a falar no meu testemunho. Sim. Que, aliás,
no fim de tudo o que eu vou dizer, nem tão pouco serve para fundamentar inabalavelmente aquilo que eu digo, mas serve para vos pôr à consideração disso. Exato, É bom, diferente, está não é? bem. Portanto, às tantas, eu espanto-me quando vejo o Santives Alvedre, ou antes, a história do Rei do Mundo, elevada como se fossem dos raros livros, está no próprio Rei do Mundo, do René Guénon, dos raros livros que ele leu, os dignos de crédito. Até tem um sobre a Atlântida, hein? Do Paul Lecour. Que também eram, Eu já li. Por amor de Deus, não sei, agora há Santorini, há essas coisas todas. Portanto, quer dizer, o Guénon sucumbir de repente na sua crítica perante estes dois indivíduos, eu não quero tirar aí qualquer extração que dê vantagem àquilo que eu estou a dizer. Eu nem me importa, o que eu quero é saber. Digam-me. E a questão é esta. É que ele diz, um livro do máximo crédito. Então o Rei do Mundo é aquele príncipe do centro da Terra, que está, aliás, em relação com as teorias da Terra Oca. Exatamente, que é outra maluqueira, pá, que anda aí muita gente apanhada, que saem os discos terrestres da Terra Oca. Pois. Não, é claro. É que os tetos cavernosos do centro da Terra abrem-se e Saem as ao naves. mesmo tempo Alberga muitos alienígenas. plantam-se estrelas. Eu acho que tens que olhar é para a Gruta do São Coração. universos. A entrada na Gruta do Coração. Deixa-me falar e não faças dividir o meu pensamento. Então, como tal, eu disse assim, isto do Rei do Mundo é muito importante. E a história, liguei depois à história do Ossendowski, que é aquela que Om Bet Idia. o Guia não critica. É o Om Bet Idia. E Que é na uma... história do quê? Om Bet Idia. É Om Bet Idia. E daqui aquela que nos diz coisas espantosas. Sim, é pá, mas... E fala do grande varão, que eu tive que estudar, até tinha ali um livro, que estudei a vida do gajo, Ungern von Sternbergen, que é o grande varão. Chama-se o livro Le Baron Fou, o varão louco. Era louco, mas sustentou uma guerra. Para além da Revolução Russa, que estes gajos jogam, que aquilo foi unânime, não sei o quê, tal dia, o comunismo e o socialismo. Não foi nada disso. Estes gajos, por causa destas coisas, desprezos, têm o meu desprezo. Dizia o Logo à Barão. partida. Dizia o Barão maluco, era? Dizia o quê? Dizia o Barão maluco, isso era? Eu sou o que eu digo. Sou mais maluco que ele. Essa foi E boa. então, Tu tens assustado. O Barão Munchausen. E dava um Munchausen. chamaram os franceses isso. O Barão Fou sustentou uma guerra durante 4 ou 5 anos a seguir à morte do Czar, o assassinato do Czar e tudo. E na zona da Mongólia, não era? Na zona da Mongólia e tudo, não é? Exato. E então, os testemunhos da vida dele são extraordinários. São extraordinários porque revelam que havia um fundo espiritual, ao mesmo tempo adivinhatório, Sim, sim, sim. Daquelas zonas todas. Sim, do sim. qual o Barão Fou, daquelas zonas, do qual o Barão Fou foi vítima. Foi vítima porque eles disseram, vais morrer, e disseram como foi. Mas que alguns lamas ou alguns xamãs, gente de regiões... Nem eram lamas nem xamãs, eram indivíduos na própria instituição tibetana que às tantas diziam isso. Uns eram os falantes,
Outros eram aqueles que, não sendo os falantes, não falavam. Mas tudo aquilo que eles sonhavam, os outros já me escreviam. Depois tinham de decifrar. Mas aqui não se tratou disso. Tratou-se de dizer, pura e simplesmente e cruamente, que acontece isto. E tudo isso aconteceu. Não há dúvida. Então, Tu também tens experiências na tua vida de sonhos em que tiveste certo tipo de pressentimentos ou de premonições, ou não? Não é uma coisa assim tão difícil, também tens essa experiência. não é tão difícil, mas é extraordinariamente fácil. E depois dizer assim, isto bateu certo com aquilo. Pois. Isto bateu certo com o pensado. Portanto, isso eu não penso. Espero que esse bater certo seja um ponto de coincidência, mas que não existe. A coincidência não existe. Sim, é com sim. incidência, no fundo. Convergências para uma incidência. Várias convergências Aí para é uma que está incidência. a alma do instante. A alma infinita, a tal alma infinita. Coincidência é do ponto de vista É o instante. exterior. Tac, 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 tac. É a causalidade perfeita de um antecedente invariável para um consequente invariável. Ou do E que múltiplo. nós o queremos ver é perfeita porque não há variações que nós vejamos. Aí é que está a questão. E que são muitos antecedentes. A grande questão é que são muitos fatores que estão sempre por trás de qualquer ato. E a nossa capacidade de discernimento, de percepção, para usar a tua linguagem, é que é ainda muito limitada. A nossa percepção Tens razão, do mundo subtil. Disseste muito, põe uma linha nisso, eu assento muito. Exato. Mas às tantas, há em determinados momentos que colam umas nuvens que existem, que nos tocam a vista e de repente se afastam. E há um raio de luz, há determinados momentos em que a tal coincidência se afasta e vê que persiste para além dela mesma, não só para o lado de cá, que originou, mas também para o lado de cá, de lá, da qual nós fomos testemunhas. E aí há uma... Alarga-se o tempo. Exato. Bem, Isso é o ideal, é chegar à pátria original. À pátria original. pá, Aí não é... vai para a pátria Não. original. Pá. Este gajo já saltos como um canguru, pá. Saltos de canguru. Se tu estavas a falar da coincidência entre a tua consciencialização neste presente do mundo físico para chegares a um plano subtil ou espiritual, o seu nível mais elevado é a pátria original e primordial. Porque eu vinha atrás. Mas Tinhas isso... para explicar aquilo do Ossendowski. Isso sim, pronto, estamos para o Sendowski. O Sendowski... Esta parte é fundamental. É o que eu estava a dizer. E então, o Sendowski diz isso. O Guénon fala dele, os elogios extraordinários, como se fosse um livro de rigor. Mas não, nada. É um livro de viagens e com muitas patranhas, não é? De repente eu encontro outro livro. L'ombre du sombre Oriente. As sombras do sombrio Oriente. Oriente. De quem é? É do Sendowski. Também, esse não conheço, mas... E então o gajo é um socialista. O que me dá a impressão, minha tese imaginária, que ele tentou escapar da Rússia, mas demorou muito tempo. E em vez de vir pelos caminhos normais, foi pela Sibéria. Tive essa experiência toda, escreveu-a. E depois, no livro O L'ombre do Sombrio Oriente, as sombras do Sombrio Oriente, vem dar pancada em tudo aquilo que era a tradição, não é esotérica, mas a tradição que ele chamava de indivíduos que pensam sobre determinadas coisas que não existem. Lá vinha o Rasputin, coitado.
Conhece a gente toda. Sobre o ocultismo. Portanto, ele ataca, critica o ocultismo. Esta parte, ocultismo. Podemos agora- Critica o ocultismo. Ou critica o hinduísmo, Critica com o ocultismo. ou critica o E ocultismo. por Pronto. esta parte, eu as tantas fico em reserva, guardando para vocês. Exatamente, agora temos que Explicação fazer disso. o diálogo sobre esta É uma explanação. reserva que eu fico. Uma reserva sobre o rei do E mundo. faço disto, fiquei Claro. assim um bocado. Exato. Vamos lá ver, isto é para explicar tudo aquilo que eu possa saber sobre isso. Sem mais nada. Exato. Bem, Foi se uma- quiser ir agora para as explicações sobre o Rasputin e E o Maître Philippe, e o Qual é? sexo. O Maître Philippe. É o sexo. Qual é o tema? Já te o perdi. tema aqui avançou primeiro Era o para... Sendowski e aquilo que o Sendowski Não, e o rei do mundo, foi o rei do mundo. Até que ponto é que a descrição dos mestres que foi feita pela Blavatsky, que foi altamente criticada pelo Guénon, até que ponto é que o Guénon não fez a mesma coisa quando faz a descrição da Garta no rei do mundo? É isso que estamos a pôr em causa. Não, mas Que é a o gajo mesma pode coisa. ser outra coisa. É pá, são mitificações Mitificações. exageradas de poderes e de organizações e departamentos e divisões que existem como eles fizeram. Está a ser? A Blavatsky. Eu posso acreditar que a Terra é oca. Acredito, certamente. Há Não malta. tenho Portanto, qualquer como estamos a dúvida. falar de coisas que nenhum de nós experienciou, mas que estamos a ouvir dizer, tu Claro. consideras que o ACP, como é que é, o Ascendowski não é Sim. uma testemunha credível, Sim, sim. basicamente. Sim. Embora o Guénon, que tem uma grande autoridade, diga que é Há aqui credibilíssimo. alguém que queira dar credibilidade ao Ascendowski ou também não? Ninguém. Então vamos passar para uma coisa que seja credível para todos nós. Vamos lá, então agora tu entra, tu agora entra. Agora tu entras com a dívida radical. Eu ia às raízes da filosofia. Eu estou à vontade, As raízes da estou à filosofia vontade. estão na Grécia. Portanto, talvez possamos também abordar esse tema, que é muito interessante. Qual? As raízes da As filosofia. redes de filosofia não estão na Grécia A raiz, porque. tu queres ir para a raiz? Eu já vou, quer dizer, não quer dizer, mas isso é que decide. Mas não sei se vou, se não vou. Não, Mas a vocês raiz, vão para onde quiserem. a raiz da filosofia. As raízes da filosofia, quanto a mim, até estão noutro planeta. Está lançado. Agora vamos ao resto e depois falamos disto. Não sei se o João, por exemplo, isto é um tema que Mas ou que se calhar vão estás a considerar a Lua um outro planeta? É não, que é uma coisa da Não, Lua. vou considerar a geometria. Que tal, João? Essa aí está de acordo com o Pitágoras e com o Platão. Vamos lá ver. Só lá entrava quem geometrizava. Só lá entrava quem geometrizava. Mas aí, João, avança lá então. Tu também defendes, como o Manel diz, Opa, porque que deixa lá o tu, porra, já estou farto de... a filosofia. Oh, já estou farto de estar aqui na berlinda. Não, agora é o João, agora vai ser o João. Sobre a origem da filosofia. A origem da filosofia não está localizada em parte alguma e sabemos que tanto a própria Grécia registra o aparecimento do mestre Pitágoras, o Cibária, que vem de outras zonas. Há a zona indiana que tem uma antiguidade imensa também filosófica, portanto, dizemos que é da Grécia, é um erro, não é? É em relação ao Ocidente, se nós quisermos fazer uma derivação, mas mesmo assim, esse Ocidente, os próprios É no Ocidente que pré-socráticos, começa a que é que- geometria, homem! Caraca! não Tem sei. que ser assim, Não, forçosamente. Não é isso, não se trata disso. É no Ocidente. Mas vamos lá ao João, que é um especialista da filosofia grega e É onde a sobretudo terra se acaba e o mar do começa. Aristóteles. Ataca Olha o lá, João. é geometria, é só isso. Desculpa lá, estamos... É no Ocidente que a geometria começa a existir para
para o olho, para a visão humana, porque é onde a terra se acaba e o mar começa. Eis aqui, no cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa, onde Febo repousa no oceano. Caralho, está tudo dito. Pronto. Então vamos deixar Vamos lá até agora, João isto agora, é isto. depois de dizer que Portugal foi o sucessor da Grécia, segundo Fernando Pessoa, não é? Mas vamos lá então. João, avança lá um bocadinho. Qual é o teu contributo para esta discussão em termos do poder filosófico que se exerceu ou desabrochou na Grécia e o que devemos a ele? Isso é um tema erudito, pá. Diz-me dar assim um tema mais aqui e agora, pá. Diz assim para a história, pá, obriga-me a... Então fala tudo aqui agora, pá. Não, mas eu diria o seguinte, pá. Eu acho que o nascimento da filosofia resulta de um esquecimento, de uma mudança de era, e a filosofia, no fundo, é a tentativa de recuperar, de relembrar tempos passados, tempos idos, uma idade de ouro que já tinha desaparecido, e o despertar, ou esse relembrar que a filosofia propõe, é de certa forma uma luta inútil, porque a idade em que vivemos impõe determinadas condições que a filosofia não consegue ultrapassar. E, portanto, o filósofo é sempre um solitário, alguém que tenta, por bondade ou por generosidade, doutrinar a sua filosofia, mas, no fundo, o filósofo está sempre na sua aventura pessoal. Ilimitado. E está na sua aventura pessoal porque aquilo que o filósofo sabe é aquilo que não se pode tornar comum. Porque aquilo que é comum é aquilo que, nesta idade, pertence aos sentidos. Só o que é sentido... Sim, isso é muito bom! Desculpa lá. Não sei se queres dizer alguma coisa disso. Não quero não, mas está muito bom. Portanto, o consenso, Pertence aos sentidos. o consenso, nesta época, pertence aos sentidos terrestres. Claro. E, portanto, Espetáculo. os sentidos noéticos morreram. A partir daí, toda a noese é uma literatura. É algo que se conta, mas que nunca está presente, porque eu falo de alguma coisa e ele não está a ver. E, portanto, não é consensual. E tu achas que E no o tempo... consensual, espera só acabar, e a perspectiva do consensual que mais se aproxima dessa memória perdida é a perspectiva do Logos. Portanto, o Logos é aquele vai e vem que nos permite ainda, de alguma forma, antever esse passado. E é através, portanto, do Logos e da lógica que nós conseguimos manter uma estrutura que, de alguma forma, ordena os sentidos e os obriga a recorrer à memória. Porque se não houvesse esse Logos, os sentidos esgotavam-se no presente. Havia uma consensualidade absoluta e antrópica que não permitia a interrogação. Isso é melhor. E, portanto, tu achas que esse Logos é exercido particularmente pelo filósofo num sentido racional e de pensamento pelo qual, não tendo já a capacidade de visão anterior que teria existido nos tempos antigos, é exercida por ele, mas que, mesmo assim, acaba por ser frustrante porque ele não tem a realização, de certa forma, suprassensorial e supra-racional das realidades Sim. últimas. Sim. Portanto, o ente que nos é consensual é um ente de sensibilidade, de sentidos, de percepção. O ente noético nunca é consensual.
Sim, mas Bom, isso... raramente é É consensual. pá, mas isso o consensual... Mas espera, deixa-me só dizer uma sim, coisa. Sim, não interessa o consensual. A questão da raiz e da razão vem com os romanos. Os gregos não tinham essa percepção. Portanto, há uma diferença Entre logos. abissal entre o logos e a raiz. Portanto, os romanos aperceberam-se da tragédia que era o esquecimento e tentaram cravar uma lança, como guerreiros que eram, tentaram cravar uma lança e instituir esse saber. E, portanto, para criaram a razão, a raiz do saber neste mundo. Então, criaram essa raiz. Os gregos não tinham ainda essa aflição. Os gregos ainda brincavam com os deuses, Júpiter ainda vinha fecundar uma mulher e ter um filho. Ou, sobretudo, as ideias. Ou as ideias do Platão. As ideias do Platão. De chamar a obra do... Teve que ser um romano a chamar a obra do Aristóteles metafísica. O Aristóteles nunca usa essa palavra porque, de facto, para os gregos não havia essa cisão entre a física e a metafísica. Não havia. E, portanto, havia uma cosmologia e essa cosmologia era completa. Era completa, não tinha intervalos. E, portanto, a caverna é apenas um estado de alma, é apenas um estado de obnubilação. Não é uma relação cósmica. E, portanto, os romanos já estavam cientes dessa carência da autoridade. A autoridade tinha desaparecido. Portanto, havia que cravar essa autoridade de uma forma definitiva. Isso foi a raiz e o direito. Mas os gregos, tu achas que eles têm essa autoridade plena? Não têm. Eles não tinham autoridade, não tinham autoria. Exatamente. Beleza. Portanto, essa cosmologia plena que tu também estás a dizer, também estás a mitificar um bocado, não é? Porque eles tinham uma noção, quando dizem só sei que nada sei, e toda a busca dos... Não, cosmologia não é isso. A palavra cosmos, em grego, é o todo ordenado, eu sei. Não apenas, ordenado e adornado. Exatamente, adornado, eu sei, belo. Cosmética. Exato. Portanto, o belo é aquilo que se conserva. E Exato. o cosmos para os gregos era belo. Exato, isso não tem Portanto, era cosmos porque era belo. E tinha a sua razão de ser. Mas não era uma razão, era um logos de ser. E o logos significa um recolher, um juntar. Não significa um perfurar, como os romanos pretenderam, ou um decorar. Fixar, sim. Portanto, há aí uma diferença. Não, e aí até... Aliás, o Heidegger, nesse aspecto, foi inteligente, porque ele falou exatamente isso. Há o verbo lego, em grego, que significa colher. Quando tu vais colher frutos, tu vais legoficar. Compreendes? E, portanto, a noção do logos é exatamente isso que permitia conceptualizar no sentido de circunscrever. O que se consegue circunscrever. É uma forma de dizer até bonita. Isso a um nível mais elevado e, portanto, anterior ao Platão e ao Aristóteles, temos isso aonde? No Pitágoras, na música das esferas. Sim, mas o Pitágoras... A música das esferas representa esse conceito de logos no cosmos e num cosmos interior, porque ele é o mestre que apela a um caminho de desenvolvimento dos sentidos suprassensoriais, um caminho também passando pela contemplação, pela música, e que permite à alma ter a percepção desse cosmos e desse logos como música, como proporção, como número, como vibração interna em nós próprios, não é? Como ritmo. E como ritmo também, Sim, exato. claro. É um ritmo. Sim. Portanto, agora a questão toda é como é que saímos para o consensual, que o consensual. A energia, energética, essa coisa toda. O O consensual. problema é este, o problema é que nós estamos presos na alma. O grego não tinha alma, o grego tinha as psíquicas, e eram 7. Tinha E depois psique. tinha o nous, e o nous nós traduzimos em latim por intelecto. Não, mas isso é uma das traduções. Não, lá está. A minha é mesmo. Não, Se quiser dizer. e eu não. Eu posso pôr mente ou intelecto. O que interessa é que na Grécia a iniciação era entre o intelecto passivo e o intelecto ativo. A iniciação em Roma era do animas para o intelecto. Sim, Compreende? exato. Eu, por exemplo, encontrei uma coisa engraçada, por exemplo, Ou da ánimas para o ânimos.
se nós quisermos dizer. Mas portanto, o ânimos é uma vitalidade. É a parte psíquica passiva. Não é ainda uma espiritualidade. Não. Essa espiritualidade significa uma vitalidade superior, onde existe um outro consenso. Claro. Não, é outro nível. Aí, aliás, eu traduzo o nous como espírito. Exatamente. Mas cá está. Posso dizer que o espírito, embora o pneuma seja uma tradução de espírito, seja mais a tradução de pneuma do que provavelmente de nous. O exercício da noese, ou seja, da passagem, a tentativa de passagem do intelecto passivo para o intelecto ativo, é que é a verdadeira luta espiritual dos gregos. E os romanos já não assumiram a luta assim. Para os romanos já era sair da alma para o intelecto. Porque o próprio intelecto passivo para os romanos já estava em dúvida. Agora, nós temos que pôr a tradição greca da época romana e depois temos que ter a tradição semita, que foi, digamos, paralela, e na tradição semita há um acrescente que nunca chegou à Grécia, que é quando tu percebes que o intelecto ativo é uma luz, já não é uma imagem, é a luz, e portanto essa luz manifesta-se, e ao manifestar-se determina. E portanto o semita adora um único Deus, que é essa luz, e segue a noese, é o registro dos mandamentos. Mas isso é que é discutível. Porque é que o intelecto passivo é que é a luz e porque é que não é o intelecto ativo? Não, o intelecto ativo é a luz. Disseste passivo. O intelecto passivo são as imagens que essa luz projeta. Isso sim. Essas imagens que são os... Ora, esse intelecto ativo pode ser lido a vários níveis. O povo semita e hebraico, porque estava no meio de vários povos que tinham um politeísmo grande, e para a defesa da sua própria região criou o Jeová, extremamente violento e tribal e de uma só nação, que dá aqueles mandamentos ao Moisés, que é uma invenção dele, é evidente. É uma espécie de relato de futebol. Não. Tu querias linguagem corrente, eu estou-te a dar a linguagem corrente. Não vou-te dizer não. É assim mesmo. O intelecto passivo e o intelecto ativo. Sim. Ao nada. Esse é que é o problema. E, portanto, tu tens todos os orientalismos que te explicam que vais sempre ter ao nada. Não, e os orientalismos ao nada, não. E os judeus foram os únicos para quem o nada falou. Essa é que é a questão. Não tem nada a ver, é uma radicalidade completamente diferente. Vamos falar de raízes, é uma radicalidade completamente diferente. Mas aí estamos em desacordo. Estamos em desacordo total. Primeiro porque há vários tipos de orientalismos. Eu sei que estamos. Já nos conhecemos há muitos anos. Tu não tens, ou não aceitas a noção de que do nada emerge uma voz. E portanto, perante isso, se não houver essa situação, não interessa nós chamarmos nada, ou chamarmos absoluto, ou chamarmos todo, ou chamarmos fonte, ou chamarmos a divindade, não interessa. Não interessa. São níveis muito elevados e o que interessa depois é a experiência que nós podemos ter. Experiência que tu consegues fazer. É isso. E não vamos agarrar-nos nem a excessos de nihilismo que alguns tipos de budismo desenvolveram, nem excessos de antropomorfismo divino, que é o caso de Jeová, que é uma concepção completamente primária para os nossos dias de hoje, do século XXI, e para a evolução da humanidade. Um Deus daqueles que manda matar 160 mil homens numa noite, e que no outro dia manda matar isto, e que faz aquilo e lá, e que parece que é ciumento. É uma concepção de Deus desgraçada. Pedro, Jeová é uma palavra de 4 letras, não significa nada do que estás a dizer. Não, eu estou só a dizer o Deus do Pentateuco. Eu sei. 4 letras, são 4 números que nada significam daquilo que tu estás a dizer. Isso é uma descrição histórico-sociológica que é apenas o exterior e as vestes de vários personagens. Estou a falar do Pentateuco. Estou a falar do Pentateuco e do Antigo Testamento. É um nome que não se pode dizer. Tu não encontras um verdadeiro judeu a proferir esse nome. Só o sumo sacerdote é que podia dizer uma vez por ano. Eu sei, mas são mitificações. Estás a banalizar Jeová, de uma forma absolutamente estrondosa. Eu nem estou a banalizar porque, isso banaliza é o padre Edir Macedo. O padre Edir Macedo. Por isso é que o nada é importante, porque o nada diz assim, não há formas para atribuir a Jeová.
Jeová apenas tem atributos. E atributos é aquilo que Jeová diz que é, porque tu não consegues conceber. E ele disse, E só depois dele ter dito é que tu dizes que e é. disse isso a quem? Porque antes dele Disse, dizer, ao tu Mo- não dizias. disse isso a quem? Meu irmão. Diz isso a quem? Disse ao Moisés ou disse ao Maomé? A quem ele souber ouvir. A quem? A quem souber mas, ouvir. mas quais são A os quem registros souber históricos? ouvir. Mas quais são os A quem registros souber históricos? ouvir. Não, mas quais são os registros históricos, então? Registro histórico. Claro, Estás com a não burocracia. vem Estavas-te a comigo, queixar não é? da burocracia do Bianon e agora estás a mudar a burocracia. Não, eu estou a dizer, estou a queixar-me da Tens um livro que é o mais antigo, pá, testemunho histórico que existe, tem 3.000 anos, que é a Bíblia, e estás-me a perguntar qual é o registro. Pô, Pronto, então está bem, tu estás a dizer que é a se eu Bíblia. te estou a dar Ah. o mais antigo registro que existe na história, Epá. aquele documento que toda a gente sabe que é o mais bem conservado, aquele cuja cópia só se fazia segundo regras não sei quê, em que as letras têm todas significados, há uma geometria permanente e constante entre todos os valores. Tu estás-me a perguntar qual é o registro, é a mesma coisa que seja Não, não porque confirmaste. Agora confirmaste isso, pronto. Epá, é preciso. Primeiro estamos a gravar, nem toda a gente assim, sabe. Eu não me importo recorrer a argumentos da autoridade, mas eu estou a apelar à tua intelectualidade. Tu não precisas de um testemunho de outrem se tu próprio perceberes o que eu estou a dizer. Não, eu Eu quis. não estou a falar de Jeová, pá, que mandou matar não sei quem, pá, pelo amor de Deus, isso parece um... Não, mas um isso ateu, pá, um é ateu só para qualquer ver, falar não é sobre que só isso. para veres que então que esse livro que tu consideras que está escrito com todas as letras e com todas as vogais é a verdade e depois tem essas patranhas todas lá pelo meio. Não. É. Faltam as vogais. Exatamente. Faltam as Estão lá os pontinhos de acrílicos que são. Falar de letras. É pá, é Exato. E tem a Falar de letras. Isso dá Estás a para. fazer um comentário estilo positivista do mais banal, como se os livros fossem atividades, pá, evidentes. Todo o livro requer permanência. Epá, mas- todo o livro e todo Claro, o escrito claro. requer uma leitura. É pá, porque tu já viste que a religião judaica, cristã e islâmica definem-se como as únicas religiões do livro, tentando até considerar que só elas é que foi Deus que disse isso e que já os Vedas, que os rishis, os Kava Yogas que captaram essa linguagem não são divinos como eles. Está a ser, que é um exagero. Portanto, a mitificação que se criou à volta das religiões do livro e do Deus monoteísta das três religiões, epá, tem muito barro. Usas Tem a palavra muito... mitificação como terrorista. Sim, isso é. Exatamente. Não, aqui a palavra mitificação... Sim, pronto. Sim, Só que tu não sabes a origem da palavra miutos, pá. Miutos sei. é aquilo que se silencia. Exatamente, mas não estou a usar nesse sentido. Não Portanto, estou... estamos a falar, quando falamos de um mito, temos que dizer que um mito é aquilo que é possível dizer sobre algo que se tem de silenciar. Ou se Exato. respeita isto, ou se mitifica à positivista. O quê? Não é evidente, então não Pronto, quero. exato. Não é Epá, certo, tá bem. então não quero. Não tenho o certificado da biblioteca, então não quero. Não é isso. Pá, desculpa Não tem lá, nada a ok. ver. Salta dessa. O que eu pá. estou a dizer Salta é dessa, o que é que não corresponde à realidade. O que não corresponde à realidade. O que eu estou a dizer é o Só que é que falta não, dizeres, que pá, não que Deus é corresponde uma à... superstição, pá. Pois claro, então Nada, é, não, claro. eu estou a dizer é Pá, que é onde vai na parar igreja... é onde vai parar esse tipo de argumentação. Não, que é nada, o exemplo nada, máximo da cegueira no ética das pessoas que assim falam. Pois claro, não há consenso. Claro, não há. Eu não estou a ver Jeová na minha frente, não há consenso, não é positivo. Pois não, azar o teu, pá. Tu estás a ver Jeová em todo lado e não o vês, o que é que a gente está a fazer? Pá, pelo amor de Deus. É assim. Não, tu tens essa Quando se tua... fala de algo que é absoluto, tem que se perceber o que é que significa absoluto e não se vai atribuir ao absoluto tudo aquilo que não é absoluto, porque senão estamos a falar da mesma coisa. Absoluto é aquilo que não tem relação. É aquilo que... Então como é que o Moisés conseguiu ter essa relação e escreveu os 10 mandamentos, Deus escreveu-lhe os 10 mandamentos numa pedra? Estás a ver? Explica. Essa pergunta é uma pergunta de Beabá, de estudantes... Mas explica, de explica, está bem. Se tu estás no Beabá, então tens de ter Não, a humildade de ouvir quem sabe e assumir aquilo que as pessoas te Não, dizem. epá, isto é só para pormos em Ou causa... então tens a experiência disso e já não estás no Beabá. Não, Como isso- é que Deus te fala? Tu é que sabes.
Tu és uma criatura de Deus, estás-me a perguntar a mim? Então, mas eu tenho alguma Não, eu estou a pôr responsabilidade? em causa a tua concepção. minha? A tua Mas concepção. estou a pôr em causa a minha Não, filha, pelo atenção, amor de estou a Deus. pôr a tua causa, a tua concepção, quando consideras que esses livros são os únicos divinos, ou que essa. Sim, Não, tu já estás a pôr um peso na palavra únicos, como quem diz isto é isto. Não, eu não estou a dizer isso. então. Eu estou-te a dizer que ao Qual é a contrário, diferença entre Eu estava a o falar da Oriente? Grécia. Estavas a dizer que o Oriente tinha ficado só perdido, enquanto que só a religião hebraica é que tinha conseguido ouvir a voz de Deus por trás. Pedro, Foi tudo certo, foi tudo tu és certo. um defensor extremo do orientalismo. Eu não sequer falei do Oriente. Eu estava a comparar Falaste a Oriente. Grécia Falaste. com o judaísmo. Eu passei da Grécia, descrevi um determinado Então, panorama do que era, para mim, do que é o panorama intelectual da Grécia, e depois disse sim, mas há um outro ao lado, uma outra via ao lado da Grécia, Sim. que chegou a um ponto onde os gregos não chegaram. Nem sequer falei dos orientais. Mas usaste a expressão oriental. Não, só falei dos orientais quando disse que aquilo que diferenciava os judeus dos gregos é que os judeus têm um conceito de nada que os gregos nunca tiveram. Para os gregos o nada não existe. O nada não é um conceito. Para os gregos há o caos e o cosmos. Mas do nada, nada vem. Nada. Ora, os judeus dizem que do nada vem o Sou mundo. grego, mas realmente... Do nada vem o mundo, que é isso que define a criação. É a diferença Claro. entre geração e criação. Isto é uma coisa Certo? muito útil Por isso para é que o mim. Gênesis não se devia chamar Gênesis, devia se chamar Poiesis. Porque aquilo é a descrição da poiesis do mundo. A geração é aquilo que nós fazemos quando temos filhos e netos. E achas que. É a diferença entre os anjos e os humanos. Não há filho. Nos anjos não há criação. Cada anjo é uma espécie singular. Enquanto que nós não. Nós temos um género humano com várias espécies e cada espécie gera os seus E entra singulares. tudo por Nos aqui, anjos não há tá? geração. Como é que sabes? Não há o anjo pai e o anjo mãe. Cada anjo é criado e é uma só espécie em si. Não sou eu que Mas sei, tu estás- é o que está escrito. Não, mas tu estás a considerar o corpo humano, é isso? Também está. Estás a considerar o corpo humano? Estás a considerar o ser humano como corpo animal? É isso? Epá, isso é, aí caíste completamente. Epá, isso é evidente. Epá, tu és um espírito ou não és um espírito? Como é que estás a Olha, Claro. eu não sou... Não és? Não. Ah, pronto, é pá, então aí estamos. Eu tenho um espírito. Pronto, eu sou um espírito. Pronto. Tenho um corpo. Estou num corpo, uso o corpo, às vezes o corpo utiliza-me um bocadinho, mas eu sou um espírito e tenho um corpo. Aquilo que eu disse pode ser interpretado como tempo. Não, eu agora estamos a clarificar isso. É pá, claramente, tu disseste pai, mãe, filho, tenho eu sou espírito isso, sou um quando Deus não corpo. dá. Como? Olha, vai. Eu disse disse quando- há um bocado. Quando Deus te dá? Não, Eu disse isso há um bocado. tu és um espírito. Tu O és- espírito sopra onde e quando lhe apetece. Não, isso é uma. Isso A é Bíblia tem uma frase que é o homem saber-se como espírito. É apenas isto, é saber-se como espírito. Mas nada. Era bom, É só exatamente. Saber-se como espírito. Terminamos por aí. Mas- humildemente, mas- não é? Mas onde é que está essa frase? Conhecer-se como espírito. Onde é que está essa frase? Mas onde é que está essa frase? Bem, primeiro no Antigo Testamento, em relação ao espírito, nem há um espírito individual. Primeiro. Isso é a primeira coisa. No princípio, nem há um espírito individual. É uma conquista lenta. Sabemos isso, não é? Ora. O Antigo Testamento está cheio disso, que isto é só vaidade e que não há vida depois da morte, não há nada. Portanto, isso é só para termos já aqui uma percepção. Agora, explica-me lá na Bíblia onde é que está isso. Agora não me lembro. Epá, não, essa não é uma frase. Isso é uma frase, isso é uma ideia de sabedoria. É uma sabedoria de todas Agora, as religiões. O espírito é aquilo que nós não percebemos, porque em si, Pai, Filho, Espírito Santo, o Espírito é o poder de Deus Epá, mas em ação. essa construção para o Espírito Santo já foi. O poder. Estamos a falar do Espírito Santo, uma coisa, o Espírito no homem. Opa, deixa lá o santo. Põe o perverso. Deixa lá Não. essa santidade toda. Não, o Espírito, Porque o Espírito às Santo é vezes o é Espírito mauzito. Santo. É o Espírito é absoluto. mauzito, hein? Cuidado, dá-nos muitas coisas. É o poder, é o poder. Agora, saber-se como Espírito, não é de saber-se como Espírito Santo, é saber-se como Saber-se Espírito. como espírito. Deixa lá, porquê que não pões o santo?
O Santo já não Isso teria que ser outra. É uma coisa. Um atributo. Não, o Espírito Santo É sempre um dizia, exterior. independente dos santos que estes merdas criam, até sob o ponto de vista sobretudo de ser tudo político, social e não sei o que, um santo e tal. Daqui a nada temos aquele preto Não, santo. o santo não é separado. Ai não. Não é. Então, se é separado, não. É outra coisa. É que o santo ligado ao espírito O homem não é separado. O espírito não é separado. Não, é porque a classificação de santo está a ser abandonada, porque mais abandonadas cada vez mais são entre nós as virtudes que nos honram e que honram o espírito. Por isso é santo. Estes, claro, Então- estes tipos despojam o espírito de todas as virtudes. Epá, não há, hoje em E às dia, tantas o espírito passa a ser um percurso inconsequente que só para onde quer e quando lhe apetece e cria estes gajos e tal. Isto é democracia. o espírito hoje em dia está muito... É a democracia, pá! O espírito que é democrático, pá! Estes tipos estão nas mãos de algo que não percebem absolutamente nada. Absolutamente nada. Quais são essas forças que estão por trás, então, da sociedade? Vamos para a teoria da Porque conspiração o da espírito Câmara. é Não. santo, cá está. O espírito é santo, é? É. Então, há bocado estavas a dizer que não era, estavas a... Não estava, não é. Sim, mas Ah. então, quando se diz que o homem é um composto, não é? Na Claro. filosofia portuguesa, não Cá é? está, tem Corpo, alma, tem direito. espírito. Se o Eu espírito tenho o é espírito santo, que tem direito a ter em determinados momentos por ter mudar. desculpa. O reconhece, Deixa-me mesmo que acabar. seja injusto ou não. Calma lá. Houve lá, Se o espírito é santo, pois a noção de homem, segundo a filosofia portuguesa, é impraticável. Por isso, se o espírito é santo, neste Não, composto humano, Não é nada disso. porque no homem, Não querer no o espírito não é perpétuo. santo. Porque Faz este parte quer o de algo que é espírito. comum. Este quer um sistema. Há Espírito Santo. Este quer um sistema de EDP ligado ao espírito que cai para mais um espírito. Não. Não é nada disso. Não estou nada a fazer O isso. espírito, nós temos que criar situações, Não tens criado situações estados de pessoais disponibilidade. que nos realmente, ou seja, Disponíveis. esta palavra também, que nos Olá, Manel, pá, esconde esta garrafa. disponibilizam Não para receber o espírito. Está ali protegida. E então ele vem. Proteger a garrafa. Vai-se embora. achas que o espírito, volta e meia, em alguns seres vai-se embora? Que os seres ficam sem espírito? Não é isto embora, não é isto. Não. Deus, são desgraçados. Não, é uma boa questão. Há certas pessoas que se diz que venderam a alma ou que estão com a alma morta. Nós podemos ir a um nível... A alma, de Não, certeza que sabe que é o diz espírito que bloqueada. vendeu. Bloqueada. A alma Além de está determinados bloqueada. momentos, Não, nunca E dividida. Está isso bloqueada. são Dizem. traidores à própria... Isso são momentos. Esta À própria quê? habitação- Ao próprio espírito. à própria Ou natureza. São a pode alma. dizer. É porque a alma é variável. A alma pode ser tudo. Não é? Isso é que é e correspondente ao intelecto passivo. Tem todas as capacidades. E já o Pico lá Miranda, no maior discurso sobre a dignidade humana, Funciona o suar. esse é das proposições. Não, é aquele Horácio Dignitatem Humanis, etc. Ele compara o homem a um camaleão. O homem é aquele que se vira para os animais e para as forças mais cruéis, desce a um nível subanimal. Claro. Se utiliza a sua parte racional, ele torna-se Claro. um ser racional. E se atinge os níveis angélicos e espirituais, não, este aqui é o Pico lá Miranda e o camaleão. Portanto, o que nós podemos dizer aqui é o espírito, que é a nossa essência, que é o nosso ser verdadeiro e em termos de eternidade. Nós somos um espírito que estamos com uma alma Nós e com um somos corpo. uma alma que estamos com um espírito. Não. Isso é uma. Pronto, eu tenho uma posição diferente. Oh, pá, por amor de Deus, Cada um tem a sua. grande fortuna nossa que tivéssemos aqui um espírito permanente em ti. Tá? Não tenho dúvidas.
arrebentava. Agora, não, nós não estamos. Ficava em cuecas. Não estamos nem a vê-lo e a senti-lo, porque cada um de nós terá a sua sensibilidade já espiritual, Sim, senhora. maior ou menor, e Espírito, que para mim, atinge-se, tem um centro só possível. A inteléquia. Se estás em inteléquia, sim, senhor, estás com o espírito. então dá lá exemplos. O que é que significa? Abaixo da inteléquia. Vai. O que é que significa estar em inteléquia, diz? Estar em inteléquia está em revelação do conceber e do concebido. Estar em relação direta com a realidade. Hã? E a relação direta é obtida como? Explica, dá lá um exemplo. Não é só estar aberto, Porque diz. tens o espírito em ti, que a inteléquia se dá. Exato, Não é porque tens a alma em ti, claro. porque a alma está. Não, o espírito está, a alma está aberta ao espírito, está a ter a inteléquia do espírito. Está a ter inteléquia, a terra dele é separada. Para não haver confusões entre o estado vegetativo e o estado sensitivo. As sensações são de facto. Não, as sensações podes ter, as sensações podes. Ora bem, vamos fazer aqui um intervalo.